Então, Salmo de número 11. Salmo de número 11. Para o mestre de música, davídico. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem, nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a injustiça. Os retos verão a sua face. Salmo curtinho, bem pequeno mesmo, mas um salmo que relata muitas verdades. Um salmo que nos fala sobre nossa situação muitas vezes e que traz uma promessa maravilhosa, fantástica. O salmo começa falando um pouco da situação cotidiana da vida humana. O salmo começa falando das dores, de novo, das perseguições, das dificuldades, dos ímpios tramando contra os justos. De novo, você vê que esse é um tema recorrente nos Salmos, especialmente nessa primeira parte aí dos Salmos. Esse é um tema recorrente. E ele começa de novo falando sobre isso. Os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. De novo, os ímpios tramando, os ímpios fazendo o mal contra os justos. Isso é um tema recorrente nos Salmos, isso é um tema recorrente na vida do cristão, não é? O cristão tentando fazer o que é certo, o cristão tentando trabalhar, o cristão tentando honrar o Senhor, e o ímpio muitas vezes fazendo mal. E aí tem um outro detalhe aqui da vida humana que não pode nos passar desapercebido, que é muito comum também, que é aquele detalhe típico dos amigos de Jó. Olha o versículo 1. No versículo 1 ele diz assim: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Percebe o que está acontecendo aqui? Diante das dificuldades da vida, o salmista está se refugiando no Senhor. O salmista está buscando refúgio em Deus. Mas já percebeu que quando as dificuldades da vida surgem e a gente busca fazer o que é certo, a gente busca se refugiar em Deus, sempre tem uns conselhos errados para chegar na nossa vida? Sempre tem uns conselhos errados em dias maus? É como os conselhos dos amigos de Jó que eu disse. É esse conselho aqui. Ele está buscando refúgio no Senhor e chegam para ele e dizem, não, foge para os montes. Foge para os montes. Ele está dizendo, como é que vocês podem me dizer isso? Eu estou buscando refúgio no Senhor. Vocês sabem quem é o Senhor? E aí, a partir do versículo 4, ele vai nos lembrar quem é o Senhor. Ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Não pense que Deus não está vendo. Não pense que Deus não está atento a tudo que está acontecendo. Não pense que Deus perdeu o controle. Não, Ele está no seu santo templo, Ele está assentado no seu trono, reinando. Às vezes a vida humana, ela se torna um caos. Muitas vezes ela se torna um verdadeiro caos. Onde a gente olha para as situações da vida e a gente nem sabe por onde começar a tentar reorganizar a vida, de tamanho caos que ela se tornou. Mas uma verdade que eu e você temos que lembrar é essa: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus.
seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Muitas vezes, queridos, o pecado de outras pessoas nas nossas vidas torna a nossa vida um caos. Já conversei com algumas pessoas em situações assim. Do nada, elas descobrem o pecado na vida de pessoas que elas amavam, que elas confiavam, e a vida delas, da noite para o dia, vira um caos. Nesses momentos também, nós somos chamados a lembrar que o Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono, reinando, governando, e Ele vê todas as coisas. E Ele não só vê todas as coisas, queridos, mas Ele é a justiça. Ele é a justiça. Veja o versículo 6. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Às vezes a gente ouve muitas pessoas, às vezes, dizendo assim, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. De acordo com o versículo 5 aqui do Salmo 11, não é muito verdade isso não. O Salmo 11, versículo 5 diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Olha que palavras fortes. O âmago do Senhor, o íntimo do Senhor, a alma do Senhor odeia o ímpio e aquele que pratica, aquele que ama a injustiça. E como consequência disso, aquilo que pouco se fala hoje em dia nas igrejas, deveria ser mais falado, deveria ser mais ensinado. O versículo 6 nos diz: sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante, é o que terão. É o que terão. Mas a questão é que muitas vezes, queridos, o que eles terão, eles não terão nessa vida. Essa é uma promessa de punição para a vida vindoura. Essa é uma promessa de punição, de correção de injustiças para a eternidade. E eu e você queremos as coisas aqui e agora. Mas não é para aqui e agora. Não é para agora. É para a eternidade. Mas graças a Deus o Senhor, Ele não nos deixa apenas com a promessa de punição para os ímpios. O salmista termina com, eu ouso dizer, a promessa mais maravilhosa que nós podemos nos agarrar. A promessa do verso 7 do Salmo 11. Em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio a traições, em meio a conselhos ruins, em meio às dores, lutas deste mundo caído, a melhor promessa a qual eu e você podemos nos agarrar não é que vai dar tudo certo, não é que as coisas vão se ajeitar. Não, isso aí é promessa tola, gente. Isso aí é promessa tola. Muitas vezes as coisas não vão dar certo. Muitas vezes nessa vida, nesse mundo caído, as coisas não vão se ajeitar mesmo. Não vão. É terrível, é difícil. Mas a melhor promessa que eu e você podemos ter e podemos nos agarrar está no versículo 7 do Salmo 11. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Os retos verão a sua face. Olha essa promessa. Não, você sabe disso. Nós não somos retos por nós mesmos. Nós não somos retos pela nossa capacidade. Nós não somos retos porque temos justiça em nós mesmos. Não temos, não somos. Mas Jesus Cristo é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Ontem, na pregação, eu citei esse versículo lá de Romanos capítulo 8. Esse texto de Romanos 8 é meu texto favorito. Provavelmente toda a Bíblia é o meu texto favorito. Onde ele, a partir do 31, ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E aí no 33 ele diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não somos justos porque somos justos em nós mesmos. Somos justos porque fomos justificados pela justiça de Cristo derramada sobre nossas vidas, não é? E por isso nos tornamos retos. E os retos, a promessa do Salmo 11, verso 7, para os retos, para aqueles que foram justificados por Deus, é que eles verão a face de Deus. Se existe promessa melhor do que essa, eu não conheço. Eu não conheço. Eu e você, queridos, em meio às dores, em meio aos sofrimentos, em meio às injustiças, em meio às traições, em meio às puxadas de tapete, em meio às dores e dificuldades deste mundo caído no qual eu e você vivemos. Eu e você, queridos, nós temos uma promessa a qual nos agarrar. E a promessa não é, vai dar tudo certo, as coisas vão se resolver. Eu não tenho como te garantir isso. A palavra de Deus não nos garante isso. Mas a promessa a qual eu e você nos agarramos em meio a dias maus, não é fuja para os montes, é refugie-se no Senhor, porque os retos verão a sua face. A Bíblia termina lá no Apocalipse capítulo 22, dizendo assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará para sempre. E eles reinarão para todo o sempre. Irmãos, essa é a nossa esperança. A gente não vive para este mundo. A gente não vive para as coisas desta vida. A gente não vive para as coisas deste mundo. Nós vivemos com essa bendita esperança de que um dia, por nos refugiarmos no Senhor, porque Jesus é o nosso refúgio, porque a justiça de Cristo é a nossa justiça, um dia nós veremos o Senhor face a face. Estaremos com Ele por toda a eternidade e reinaremos com Ele para sempre. Meu irmão, minha irmã, eu não sei pelo que você está passando. Não sei quais são as lutas, as provações, as dores, as injustiças que estão na sua vida. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Refugie-se no Senhor, porque aqueles que são cobertos pela justiça de Cristo verão o Senhor face a face por toda a eternidade. Tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Nada pode comprar ver o Senhor face a face. Qual é a sua esperança? Se a sua esperança for qualquer outra coisa, ela vai se frustrar. Esse mundo aqui é um mundo que está morrendo. Ele tem data de validade. Ele logo vai passar. Mas se a sua esperança for ver a face do Senhor, então fique firme, porque você está caminhando a passos largos, por causa da justiça de Cristo, para o dia em que você verá o teu Criador, o teu Redentor, face a face. Ceará com Ele, e com Ele reinará para sempre. Louvado seja Deus pela esperança viva que o Evangelho nos traz. O Evangelho segundo Davi, no Salmo 11. É que eu e você nos refugiamos na justiça de Cristo, com a bendita esperança
de que um dia o veremos face a face. Queridos, eu vou orar uma oração que está neste livro aqui, O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Está na página 160. Depois nós vamos cantar. Se você puder entrar hoje ao vivo aqui comigo para cantar, me avisa, me dá um oi, que eu puxo você depois da oração para a gente poder louvar ao Senhor juntos, tá bom? Página 160, O Vale da Visão. Encontrando-me com Deus. Grande Deus, de forma pública e privada, no santuário e em casa, que minha vida possa estar embebida em oração. Enche-me com o espírito de graça e súplica, sendo cada oração perfumada com o incenso do sangue expiatório. Ajuda-me, defende-me, até que do piso da oração eu passe ao reino do louvor incessante. Impulsionado pelas minhas necessidades, convidado pelas tuas promessas, chamado pelo teu Espírito, entro em tua presença, adorando-te com temor piedoso, assombrado com a tua majestade, grandeza, glória, mas encorajado pelo teu amor. Sou tão completamente pobre quanto sou completamente culpado, nada tendo de mim mesmo com que retribuir-te, mas trago Jesus a ti nos braços da fé, pleiteando sua justiça para compensar minhas iniquidades, regozijando-me porque ele fará a balança pender em meu favor e satisfará a tua justiça. Bendigo-te, porque grandes pecados põem em evidência grande graça. Que embora qualquer pecado mereça infinita punição, porque praticado contra um Deus infinito, ainda houve misericórdia para mim. Pois onde a culpa é mais terrível, a tua misericórdia em Cristo é mais livre e profunda. Abençoa-me revelando-me cada vez mais de seus méritos salvíficos, fazendo com que tua bondade me preceda, trazendo paz ao meu coração contrito. Fortalece-me, para que eu não dê descanso a ti, até que Cristo possa reinar supremo dentro de mim, em cada pensamento, palavra e ação, em uma fé que purifica o coração, sobrepuja o mundo, trabalha por amor, firma-me a ti e sempre liga-me à cruz. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.